Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração Aprendiz do Evangelho. E agora vamos aos nossos avisos gerais, que muita gente já está acostumada, mas a gente precisa avisá-los. Por favor, não estacione os veículos em frente às garagens, na rua sem saída ao lado. Procure chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras. Assine o caderno de presença na entrada e peguem o cartão numerado para os passes, ou entregam a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares e se desliguem dos celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenha-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo do salão. Informe na entrada se existe alguma dificuldade de acesso à sala dos passes, que os nossos passistas vão até o fundo da sala para ministrar o passe. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo de alimentos de cesta básica, que são entregues no final do mês às famílias assistidas. Não importa a quantidade, importa a caridade. E também já estamos assim pedindo que nós vamos fazer uma cesta básica mesmo, assim, milho, ervilha, massa de bolo, leite condensado, creme de leite, goiabada, um panetone, aquilo que o coração de vocês mandarem. Também temos a evangelização hoje, enquanto os pais ficam aqui no salão, as crianças estão lá em cima tendo um curso de evangelização, de acordo com a faixa etária. Todas as segundas também tem o curso do COEM, que é o curso para mediunidade. E também temos agora o nosso bazar na sala superior. Se vocês quiserem visitar, tem muitas coisas boas. E agora nós vamos acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos e agradecermos por estarmos aqui nesta casa. Que poderíamos não estar, mas escolhemos por vir. Então, sejam bem-vindos. Tenham certeza que a partir do momento que entramos neste salão, já estamos recebendo aquilo que merecemos. Tratamento, paciência, calma, porque nossos irmãos prepararam esse ambiente com muito carinho para nos receber. Queremos agradecer ao nosso irmão Hilário, que sempre aceita o convite da casa. Queremos agradecer muito, seu Hilário. E temos certeza que o que o seu Hilário vai nos falar hoje, expor, vai ser gratificante e um grande aprendizagem. E possamos levar para nossas casas uma paz muito grande e que o Mestre Jesus nos proteja nesta noite. E com a oração que Jesus nos deixou, quando aqui esteve, abrimos a primeira parte dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um bom trabalho a todos. Que assim seja.
Boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais esse encontro de reflexão, de prece, de aprendizado, de troca de energia e, acima de tudo, de valorização da vida e de confiança em Deus. E nós queremos iniciar a nossa exposição de hoje rogando aos irmãos espirituais que orientem as nossas palavras, para que elas sejam de reconforto, de lenitivo, de reação, de retomada de posições, de muito bom ânimo e, acima de tudo, cada vez mais confiança ilimitada no Criador. E nós queremos também abraçá-los a todos e dizer que ficamos muito felizes pela receptividade que tivemos hoje aqui. Chegamos aqui, encontramos todos em silêncio, muitos companheiros lendo, vários em prece. Os celulares, graças a Deus, foram banidos do recinto da nossa reunião, porque não são bem-vindos, porque este é o momento só nosso de nos conectarmos com Deus e deixar os nossos irmãos encarnados, que muitas vezes tentam passar uma mensagem indevida para nós no momento errado, deixe eles cuidando da vida. Que ninguém vai morrer se ficar 40, 50 minutos sem receber uma mensagem. A hora que a gente sair do centro, aí nós ligamos os aparelhinhos e vamos cuidar da nossa vida. E hoje, meus irmãos, nós temos uma lição muito importante que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para nós. A lição da candeia e da luz, a candeia e o alqueire, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo bastante importante, com ensinamentos atualíssimos, e esses ensinamentos vão nos estimular a transmitir para o outro aquilo que nós também já sabemos. A doutrina espírita credencia os seus adeptos a transmitir para as outras pessoas aquilo que o adepto já sabe, a não guardar para si. E a chave da compreensão da vida é exatamente essa: não guardar as coisas para nós, mas compartilhar, espalhar. Como dizem os católicos, nossos irmãos, a partilha do pão. O pão deve ser partilhado. Não apenas o pão material, mas principalmente o pão da alma. E Jesus se refere a este pão da alma em 3 passagens que nós vamos analisar nessa noite com muito carinho e que nós trouxemos para os nossos irmãos. A primeira passagem do Evangelho está em Mateus, no capítulo 5, verso 15, quando Jesus diz assim: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocar essa lâmpada sobre o candeeiro, ou sobre o candelabro. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, ou sobre o candelabro, como nós estávamos falando, porque dependendo da versão da Sagrada Escritura, se for mais antiga, nós vamos encontrar candelabro. Se for mais recente, nós vamos encontrar candeeiro.
Então, isso depende muito da edição da Sagrada Escritura que a gente utilizar. Colocando a lâmpada sobre o candeeiro, a lâmpada oferecerá a luz para todos aqueles que entrarem na casa. Que lâmpada é essa, meus irmãos? Essa lâmpada é a lâmpada da fé. É a lâmpada não daquilo que a gente acredita, mas daquilo que a gente tem certeza. Porque no Espiritismo, meus irmãos, nós não acreditamos, nós temos certeza. A doutrina espírita nos dá certeza dos seus postulados pelos trabalhos mediúnicos, pelas experiências de cada um de nós, por essa literatura fartíssima, onde nós temos casos e casos a mão cheias, revelando a exatidão dos postulados espíritas. Isso é muito importante. Então, a luz, ela precisa iluminar a todos que estão na casa. E que casa é essa? Esta casa é o universo. É a casa de Deus. Essa casa que foi feita pelo Criador, essa terra linda que nós temos, esse planeta que todos os dias recebe a bênção do sol, a dádiva da chuva, a alegria do céu azul, e mesmo que o céu esteja encoberto e a temperatura mais fria, o perfume da vida está sempre presente neste ar que nós respiramos. Então, para acender uma lâmpada, meus irmãos, é para iluminar. Essas lâmpadas que estão aqui estão iluminando o nosso salão. E a lâmpada da fé, ela transmite luz para todo mundo, luz para toda a gente. E essa fé, ela vai se espalhando no ar e vai criando uma vibração muito favorável e muito positiva. Na segunda mensagem, meus irmãos, na segunda passagem de Jesus, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 8, versos de 16 a 17. E é mais ou menos semelhante. Jesus está falando para os discípulos o seguinte: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas nem para colocá-la debaixo da cama. Não se acende uma lâmpada para tapá-la, para cobri-la com uma vasilha, e nem para colocá-la debaixo da cama, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, para que essa lâmpada ilumine toda a casa. Porque em verdade vos digo, não existe coisa alguma encoberta que um dia não venha à tona e não se manifeste. Não existe nada que esteja escondido nesse mundo e que um dia não venha à luz do dia e seja do conhecimento de todos. Isso para mostrar, meus irmãos, que a doutrina espírita não tem segredos. A doutrina espírita não tem pontos doutrinários de difícil interpretação para a grande maioria e cujo conhecimento está reservado a uma minoria de adeptos. Na doutrina espírita não existe isso, meus irmãos. Nós sabemos que nas religiões tradicionais existe muito dogma, existe muito mistério, existem muitas coisas cujo exame é até proibido pelo povo. O povo é obrigado a aceitar. Dogmas são verdades de fé que as pessoas têm de aceitar, concordem ou não. No Espiritismo isso não existe. No Espiritismo, cada um de nós tem o direito de perguntar, tem o direito de questionar,
de indagar para um dirigente, para um médium, para um trabalhador da casa, para um diretor, para alguém que tem mais experiência. Quem não sabe tem o direito de aprender. E quem sabe tem o dever de passar, de transmitir. Na doutrina espírita, meus irmãos, a dúvida é muito saudável, é muito salutar. E não há nada, meus irmãos, nada que vai ficar em segredo e que nós não venhamos a aprender. Mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia. Quem não aprende de manhã, aprende de tarde. Quem não aprende de tarde, aprende de noite. Quem não aprende de noite, aprende de madrugada. Nós estamos sempre aprendendo. E não vamos parar de aprender jamais. Porque a vida é uma eterna sucessão de desafios, de aprendizados, de experiências profundamente enriquecedoras. E muitas vezes, meus irmãos, acontecem coisas na vida da gente que a gente nem imagina, que a gente nem sonha. E de repente nós vamos perceber que aquilo que a gente pensava que aconteceu para nos atrapalhar, que aconteceu para nos pegar de surpresa, para nos prejudicar, de repente foi um presente divino. Foi uma bênção extraordinária que nós nunca imaginamos. E o reverso da medalha também acontece. Às vezes, aquilo que nós temos como sonho de vida, aquele desejo tão intensamente acalentado no nosso coração, quando acontece, vira pesadelo. Porque não era a planificação de Deus para o nosso caminho. Tudo tem a sua hora, meus irmãos. Tudo tem o seu tempo certo para ir se desenrolando na vida da gente. Se não acontecer aqui, vai acontecer no plano espiritual. Se não acontecer aqui, se não acontecer no plano espiritual, acontece numa próxima encarnação. Porque a vida, meus irmãos, é natural. As pessoas pensam, nossa, mas fulano sofre tanto, que destino, que sina. Meu Deus, o destino dessa criatura é sofrer. Destino uma banana, gente. Isso não existe. O destino é construção diária nossa. Nós é que fazemos o nosso destino pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Pela nossa forma de encarar a vida. Eu não sei se já contei aqui no Aprendizes, talvez eu já tenha contado, o caso de um chefe que nós tivemos, a história do Impreterivelmente. Quem ouve sempre as nossas exposições aqui deve se lembrar. Nós tínhamos um chefe, meus irmãos, durante as nossas longas décadas de trabalho, já com a graça do bom Deus, já estamos trabalhando no mercado há quase 40 anos. Por aí a gente já está até se traindo, se denunciando. Mas a verdade é que nós já dobramos o cabo da boa esperança e não temos que esconder nada de ninguém, porque está aqui o que a natureza fez. Mas há muitos anos atrás, nós tínhamos um chefe extremamente prepotente. Olha, aquele chefe era sério candidato a prêmio Nobel de Química, viu? Porque ele conseguia transformar o ambiente de trabalho num verdadeiro caldeirão infernal e insuportável. Alguns exemplos. Bom dia, chefe. Bom dia por quê? Só se for para você. Olha, o mau humor daquele homem era tanto que qualquer pobre mosquitinho que se atrevesse a atravessar aquele escritório caía torrado, coitado, porque fulminava
A vibração de ódio era tanta que fulminava até as pessoas. A minha secretária, coitadinha, vivia chorando no banheiro, fazendo oração para Nossa Senhora da Penha, para tudo quanto era tipo de santo. Depois aprendeu até a chamar o doutor Bezerra, Eurípides, porque eu ensinei, e ela aprendeu a chamar Eurípides, Bezerra, Meimei, Sheila, ela chamava todo mundo, porque ela não suportava, coitada, ela tinha muita sensibilidade. E certo dia, ele chegou para nós e disse assim: hoje eu quero falar com vocês dois. Chegou no trabalho, bom dia, hoje eu quero falar com vocês dois. Não deu nem tempo de falar bom dia. E nós fomos, né? Eu e a Marli, minha secretária, hoje já aposentada, chegamos diante da mesa dele, naquela sala imensa, e ele disse assim para nós: vocês são dois vagabundos que não valem nem o pão que vocês comem. Esse relatório que vocês fizeram está totalmente errado. E eu levei o maior sabão do meu diretor por causa de vocês dois. Vocês são uns vagabundos, uns incompetentes. Eu quero esse relatório pronto, impreterivelmente, até segunda-feira, 9 horas da manhã, na minha mesa. Amanhã é feriado, vocês têm o fim de semana, vocês se virem, se lasquem para fazer, eu não quero nem saber. Ninguém mandou vocês serem incompetentes a ponto de fazer esse lixo que vocês me entregaram. E nós estávamos numa quinta-feira e o dia seguinte era feriado. A Marlizinha, coitadinha, ficou de tudo quanto foi cor do arco-íris, até do ultravioleta e do infravermelho, de tanto que ela se ralou de medo. E depois eu falei: e agora, não, Marli? Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer, né? Mas olha, querida, o máximo que pode acontecer é a gente perder o emprego. E aí nós vamos vender água de coco na praia, a gente dá um jeito. Deus é pai, não é padrasto. E ficamos os dois, gente, desnorteados. A sexta-feira era um feriado prolongado, não me lembro agora se era Páscoa, que fosse, se era Corpus Christi, não me lembro agora. Era um feriado prolongado. Em suma, nós recolhemos tudo o que havia no escritório relacionado a esse relatório. Eu fui à casa dela e fizemos o relatório. Gastamos a sexta e o sábado, o dia inteirinho, para refazer. E foi feito. E naquela época não tinha internet, não tinha computador, era tudo na unha mesmo, né? Para nós é até mais fácil, viu, gente? Para falar o português claro. Que com a tecnologia vocês já viram aqui hoje o desastre que é. Fizemos tudo na mão. Chegou no domingo de manhã, o telefone tocou em casa. Eu tinha a mamãe comigo, mamãe atendeu. Hilário, o telefone para você, meu filho. É a Marlizinha. Porque a minha secretária tinha intimidade com a minha mãe, as duas se conversavam. É a Marlizinha. Eu falei: nossa, a Marli a essa hora, num domingo? Ela falou: é, parece que morreu alguém lá no teu trabalho. Ai, 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 meu Deus do céu. Quando eu atendi o telefone, olha, meu querido, impreterivelmente, hoje, nós precisamos cumprir um compromisso muito chato. O nosso querido chefe, impreterivelmente, foi morar com Deus. Precisamos ir ao velório dele. E fomos. Quando nós chegamos ali, aquele ambiente, claro que não é um ambiente alegre, não é? As pessoas muito tristes, as condolências que a esposa recebia, e até a esposa veio falar conosco. Ele já estava com sérios problemas cardíacos, e o cardiologista tinha alertado a esposa no seguinte sentido, de fazer com que aquele marido ficasse mais calmo, porque ele reclamava de tudo e de todos, explodia sem motivo, estava sempre mal-humorado.
E o cardiologista tinha dito para a mulher, para a esposa dele, olha, se o seu marido não aprender a ser mais grato, eu não me responsabilizo. E ela, inclusive, disse para nós o seguinte, olha, eu quero até pedir desculpa para vocês, viu? Porque eu sei o quanto meu marido maltratou vocês. Porque ele falava aqui em casa que você e sua secretária eram dois incapazes, dois incompetentes, que não valiam nem o que respiravam. Olha aí o resultado. E quando nós nos aproximamos ali perto do esquife mortuário, meus irmãos, com a nossa inferioridade, com o mau gênio que nos caracteriza, olha, eu não posso deixar de dizer, viu, que na hora eu pensei assim, chefe, impreterivelmente, não é? Eu estou aqui, o senhor está aí. Para o senhor não vai ter segunda-feira, para mim vai. A tua segunda-feira vai ser no plano espiritual, chefinho, impreterivelmente. Resumo da ópera, meus irmãos. O relatório foi entregue para a pessoa que ficou no lugar dele como substituta. E realmente houve uma falha nossa, uma falha minha. Mas com a graça de Deus não foi nada grave. Tudo foi solucionado, tudo foi contornado em bases de diálogo, de entendimento, de bom senso. Tudo se resolveu. Falha minha, sim. Falha da minha secretária que não conferiu e que não pegou meu erro, sim. Mas só erra quem trabalha, meus irmãos. Só erra quem trabalha. E muitas vezes o erro é o rascunho do acerto. E são essas grandes verdades da vida, meus irmãos, que Jesus transmitia por parábolas. O Evangelho está repleto de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são recursos didáticos, são figuras de linguagem que a linguagem humana utiliza quando há necessidade de se ensinar alguma coisa. Às vezes, uma comparação com a natureza, uma comparação com o mar, com o céu, com as estrelas, com as plantas, com as aves, com os pássaros. E Jesus utilizava muito das parábolas quando ele queria ensinar para nós as grandes verdades do Evangelho. Por isso que os discípulos perguntaram para ele, na terceira passagem de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 10 a 15. Os discípulos perguntam assim, mestre, o senhor pode nos explicar qual é a razão pela qual o senhor se dirige ao povo através de parábolas? Por que o senhor ensina as multidões por parábolas? E Jesus então responde, meus filhos, é porque a vocês, já é dado compreender os mistérios do reino de Deus. Mas para o povo, ainda isso não é dado. Por isso eu digo para vocês, para todo aquele que tem, lhe será dado, e terá em abundância. E aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. É por essa razão que eu falo por parábolas para esse povo. Porque eles ainda não têm condições de compreender tudo o que eu quero transmitir. Esse povo é um povo de coração endurecido. Eles veem com os olhos, mas eles não enxergam. Eles ouvem com os ouvidos, mas não escutam e não entendem. É por isso que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, o coração deste povo está endurecido. Eles veem e não enxergam. Eles ouvem e não compreendem e não entendem. Para que não aconteça que vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure.
Por enquanto, meus filhos, eu não tenho condição de ensiná-los a não ser através de parábolas. Causa até uma certa confusão, não é mesmo, gente, essa passagem do Evangelho. Quando Jesus, ao mesmo tempo, nos diz que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo de uma cama, ou cobrir com uma vasilha, mas para colocá-la no candelabro para iluminar a todos. Ou seja, Jesus pede para que nós transmitamos aquilo que a gente já sabe, para que nós expandamos a fé. Mas, ao mesmo tempo, ele se dirige ao povo através de parábolas. Por que isso, meus irmãos? O próprio Jesus já dá resposta, quando ele fala para os discípulos: olha, vem cá, meus queridos, para vocês que já têm um certo grau de entendimento, que já têm um certo raciocínio, um certo conhecimento, para vocês eu posso falar as claras. Para o povo, não. Porque cada coisa, meus irmãos, é revelada no seu tempo. Se Jesus falasse direto sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre lei de causa e efeito, para o povão não iria acreditar, gente. O povão iria ficar maluco, beleza. Então, naquilo que a doutrina de Jesus, naquilo que o Evangelho tinha de mais abstrato, de mais difícil, ele jogava uma pitadinha desse conhecimento em parábola. É para molhar o biquinho, gente. E o Espiritismo funciona conosco da mesma coisa. Ou será que aqui alguém vai ser ingênuo a ponto de acreditar que o Espiritismo já nos revelou tudo a respeito da vida? Claro que não, gente. O plano espiritual é sábio, é inteligente. O véu da alegoria vai sendo levantado pouco a pouco, meus irmãos. A providência divina, ela vai revelando as verdades da vida à medida que a gente amadurece para compreender. Da mesma forma que não adianta nenhum de nós sair por aí berrando, passando de porta em porta, batendo na porta das casas, como fazem nossos irmãos de outras religiões. Meu irmão, bom dia. Estou aqui para ler para você a pergunta número tanto do Livro dos Espíritos. De nada vai adiantar nós sairmos pregando à torta e à direita, sem critério, sem disciplina nenhuma, divulgando inconsequentemente as verdades espíritas, gente. Porque nós entendemos, nós despertamos, mas muita gente ainda não está no momento de despertar para as verdades espíritas. O ensinamento deve ser transferido de acordo com a capacidade da inteligência de quem recebe. Tem muita gente que não quer aceitar, não quer compreender. É o momento da criatura, gente. E nós precisamos aceitar, precisamos compreender. Eu me lembro que quando eu estava no começo do aprendizado espírita, eu até já fazia palestras nessa casa. Muitos aqui já me aguentam há quase 40 anos. Eu queria converter todo mundo. Quando, às vezes, alguém vinha falar comigo dizendo que não aceitou aquilo que eu falei, nossa senhora, eu entrava em pandareco. Eu ficava perturbado. Hoje, meus irmãos, a providência divina nos ensina. Cada coisa tem o seu tempo. As verdades vão sendo reveladas no tempo próprio, no tempo propício. As religiões, muitas vezes, ocultaram muita coisa, mas pararam no tempo e no espaço. A ciência e a inteligência avançaram e descobriram muitas coisas que hoje o Espiritismo confirma.
E, aliás, meus irmãos, os princípios espíritas estão sendo todos eles confirmados pelas pesquisas científicas. A ciência caminha confirmando o acerto de Kardec. Portanto, nós temos uma doutrina moderna, uma doutrina dinâmica, uma doutrina que se expande, que caminha com a evolução do povo. E o povo também tem, meus irmãos, a sua infância, a sua adolescência, a sua maturidade, a sua senectude. O povo tem também as suas etapas de vida. E à medida que o povo vai amadurecendo, meus irmãos, o próprio povo de per si vai atrás do conhecimento. Ninguém precisa ficar martelando, cutucando, buzinando na orelha das pessoas, obrigando as pessoas a aceitarem o ensino. Porque a própria pessoa, cansada da escuridão, ela procura a luz. E a luz está aí, meus irmãos. E todos os pontos obscuros da doutrina de Jesus foram esclarecidos totalmente pelo Espiritismo. E, aliás, meus irmãos, Jesus se referiu em parábolas a muitos pontos. Mas quando Jesus falou de amor, quando Jesus falou de humildade, quando Jesus falou de perdão, quando Jesus falou de fraternidade, ele foi claríssimo. Mais claro do que água, mais cristalino do que o mais legítimo dos quartos e dos quartos e outros cristais quaisquer. Jesus foi claríssimo quando ele falou de amor, de humildade, de perdão e de fraternidade. Porque são essas coisas que dão dinamismo à vida e que levantam o ânimo das pessoas. E hoje o Espiritismo, gente, síntese do processo do conhecimento, está aí com uma luz muito grande, não debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro da vida. Nós falamos aqui do alqueire, o alqueire que é considerado por muitos uma medida de terra, e é verdade mesmo, o alqueire é uma medida de terra, mas o alqueire que Jesus utiliza aqui na parábola era um móvel muito antigo que os israelitas usavam. Um móvel baixinho, bem antigo mesmo, que era colocado no dormitório das pessoas, quase como se fosse um criado mudo, até mais baixo. O alqueire, Jesus faz referência a esse móvel. O Espiritismo hoje é essa grande luz, meus irmãos, que ilumina os caminhos das pessoas, que anima as criaturas, que afasta o pensamento nefasto do suicídio da cabeça de muita gente, mostrando que a vida continua, que a vida não acaba no cemitério, mostrando que a morte faz parte da vida. As pessoas muitas vezes temem a morte como se fosse a coisa mais trágica, mais tétrica, mais desgracenta do mundo. A morte faz parte da vida, faz parte do processo evolutivo das criaturas. E ninguém vai escapar de desencarnar, meus irmãos, ninguém. Vai chegar o dia de todos nós, que pode ser hoje. Inclusive, não quero assustar ninguém, mas de repente, quem nos garante que este que vos fala não tem uma síncope e caia duro aqui? Pode acontecer. Por que não? Não é? Mas o que interessa é a vida maravilhosa que vai continuar, meus irmãos. Morrendo no físico ou não morrendo, permanecendo aqui, a vida continua sempre. E é isso o que interessa. Meus irmãos, nós queremos agradecer a todos que nos aguentaram durante todo esse ano. Para nós foi uma bênção ter voltado a fazer palestras presenciais, porque realmente palestra online não é a nossa praia. Não é, sabe? É algo assim que foi muito traumático para nós todos,
Quero até agradecer o companheiro que foi em casa várias vezes, o Vanderlei também, foram com a maior boa vontade do mundo. Muitas casas mandaram tarefeiros em casa e eu recebi muitos elogios aos meus aposentos, ao meu lar que os companheiros viram, aquela sala toda verde, os meus queridos cucos que estão lá cantando. Eu tenho 3 cucos em casa, para quem quiser ver. Estão lá cantando, alegrando a casa. Mas realmente não é a nossa praia, viu? A nossa praia é aqui, no presencial. Mas agora, meus irmãos, nós estamos já precisando tirar umas férias. Estamos realmente bastante cansados, mas felizes. E para o nosso próprio bem, e para o bem de quem nos ouve, essas férias são necessárias. É um período em que a gente não faz palestra, a gente lê bastante, a gente aparece nas reuniões, mas a gente não faz palestra exatamente para reavaliar o trabalho, tentar melhorar as falhas e tentar fortalecer aquilo que já está forte, porque aquilo que está bom sempre tem que melhorar, não é? E aquilo que não está, a gente vai atrás, batalhando para poder fazer uma coisa melhor. Então, no mês que vem, na segunda quinta-feira, virá um colega nosso aqui, no nosso lugar, e nós voltaremos em dezembro para continuar a nossa jornada. Pegamos no pé realmente a questão dos celulares o ano inteirinho, isso deve ter aborrecido muita gente, mas às vezes o aborrecimento também nos dá uma tomada de consciência. Muito obrigado por tudo, meus queridos. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos agradecendo por esta primeira parte dos nossos trabalhos de hoje. E vamos, neste momento, fazer a nossa vibração de muito amor, preparando-nos para o passe, que é esse momento muito importante do nosso encontro. O passe, que é a energia do amor. Esse amor que vai penetrar todo o nosso ser e vai nos trazer uma energia bem reconfortante, bem aliviadora. E agora nós vamos fazer aquela vibração de amor para os nossos lares, aproveitando a presença dessas equipes socorristas que aqui estão, e com esses espíritos amorosos vamos visitar os nossos lares, abrindo portas, janelas, acendendo as luzes, vamos colocando flores em todos os cômodos do nosso lar, para que esses irmãos espirituais possam abençoar a nossa casa, com fluidos de amor, de equilíbrio, de perdão, de alegria e de vontade de viver. E se algum de nossos parentes que lá ficou, porventura hoje nos falou algo que nos aborreceu, que esse nosso parente possa ser fluidificado de uma forma toda especial. E agora, com essas mesmas equipes, nós vamos visitar aqueles outros lares onde os nossos irmãos ainda não entenderam o chamamento de Jesus para a realidade da vida. Irmãos que vivem brigando, trocando farpas verbais, agredindo-se fisicamente. Então vamos envolver esses nossos irmãos em muito amor e mentalizá-los, sentados ao redor de uma mesa, tomando uma refeição, assistindo a um bom filme, ouvindo uma boa música, e esses irmãos nossos da espiritualidade vão fluidificando esses nossos companheiros.
E agora nós vamos envolver carinhosamente todos os nossos irmãos cujos nomes estão inscritos nos papéis que foram colocados na nossa mesa de trabalho espiritual. E a nossa mesa está linda, gente. Está maravilhosa a nossa mesinha. E esses irmãos agora merecem o nosso carinho, a nossa vibração. Quem colocou o nome de alguém, quem tem algum vizinho, algum parente, algum colega de trabalho precisando de oração, essa é a hora, gente. Vamos firmar o pensamento nessa pessoa, porque ela está sendo socorrida e ela está recebendo tudo de bom e tudo de melhor. E que toda essa nossa vibração de amor possa alcançar a todos os nossos irmãos com dores e carências maiores do que as nossas. Os irmãos espirituais já fluidificaram todos os vasilhames que se encontram sobre a nossa mesa. E para agradecer por esta primeira parte do trabalho, lembrando daquela mãe maravilhosa que nós temos, a mãe maior, a rainha do universo, a mãe da vida, que ontem foi reverenciada com o nome de Mãe Aparecida, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta ao verdadeiro lar. Que assim seja. Meus irmãos, não esqueçam os vossos vasilhames. Essas águas já foram medicamentadas, estão fortemente medicamentadas, e elas devem ser tomadas em pequenas doses 2 vezes ao dia, com bastante respeito. Isso aqui não é para se tomar de uma golada só. Não é suco de laranja, não é refrigerante. Isso aqui é remédio. E remédio se toma com respeito e com prudência. Um grande abraço.